revolução, estrelando o Bitcoin. Em julho de 1944, delegados de 44 nações se reuniram no Monte Washington Hotel em Bretton Woods para uma conferência que marcou a história mundial. Naquelas 3 semanas de encontro, foi firmado o acordo que estabelecia que moedas emitidas por um governo não poderiam ultrapassar o valor total de suas reservas em ouro. Aquilo sustentava o lastro das moedas nacionais em relação a um ativo físico e esgotável. O acordo durou 27 anos, até que, em agosto de 1971, os Estados Unidos romperam o que foi estabelecido, passando a emitir dólares sem lastro em ouro. A partir daí, o dólar passou a ser uma moeda fiduciária. O termo, apesar de esquisito, deriva de uma palavra bastante popular, fé. Logo, uma moeda ser fiduciária significa que você tem fé no governo que a emite. O acontecimento desencadeou um movimento em que outras moedas nacionais deixaram de ser fixas e passaram também a ser emitidas com base nas definições de seus próprios governos. Desde então, vivemos em um mundo fiduciário. Na realidade, o fato de as moedas nacionais terem deixado de possuir lastro em ouro não foi o pior problema. A questão central e mais preocupante, abordada no vídeo anterior, é que os governos passaram a não ter mais limites claros com relação ao dinheiro. Nesse modelo monetário, eles simplesmente podem imprimir cédulas e mais cédulas. Daí surgem 2 problemas. Primeiro, a impressão de dinheiro, por vezes sem controle pelos bancos centrais, provoca destruição de valor ao invés de criação. 2. As pessoas comuns deixam de ter controle sobre o próprio dinheiro. Os pontos 1 e 2 estão diretamente relacionados. Pare e abra sua carteira. Você provavelmente possui algumas cédulas ou moedas e talvez tenha a impressão de que elas estão sob seu controle. Porém, por mais que as guarde consigo, você não pode controlar a forma como decisões do governo influenciarão seu valor. Uma situação pior ainda acontece com o dinheiro no banco. O saldo que aparece na tela quando você consulta uma conta representa um valor que está ligado ao seu CPF, mas cujo controle está nas mãos da instituição financeira. Ao longo das últimas décadas, foi possível perceber o impacto negativo da centralização de poder sobre o sistema financeiro. As grandes crises são prova disso e põem em xeque a fé nas instituições financeiras e o benefício de deixarmos todo o nosso patrimônio nas mãos de um órgão poderoso. Foi com o objetivo de acabar com essa centralização do controle sobre o dinheiro que surgiu em 2009 o protagonista de transformação, ou melhor, revolução, no sistema financeiro tradicional, o Bitcoin. Trataremos dos aspectos técnicos dessa revolução em vídeos posteriores. Neste momento, é importante entendermos como e de onde surgiu a primeira criptomoeda descentralizada. A criação de uma moeda essencialmente digital já era tema de discussões e projetos bem antes do surgimento do Bitcoin. As principais movimentações começaram na década de 1980, quando a criptografia passou a ser mais entendida e usada ao redor do mundo. Na época, ainda havia o problema de essas moedas digitais serem controladas por um órgão central. Como consequência dessa centralização, elas se tornavam alvos fáceis para ataques de hackers. Além disso, persistia o problema da fé ou confiança em uma única instituição. Com esses pontos em mente, em 2008, o misterioso sujeito ou grupo chamado Satoshi Nakamoto publicou um paper em que explicava as bases técnicas do Bitcoin. As primeiras palavras, logo no resumo inicial, dizem o seguinte: uma versão puramente peer-to-peer de dinheiro eletrônico possibilita que pagamentos online sejam enviados diretamente de uma pessoa a outra, sem precisar passar por uma instituição financeira. Bingo! Um sistema puramente digital e não dependente de uma instituição financeira. Essa foi a proposta inicial do Bitcoin. Aquele paper definia as bases técnicas de um protocolo de transferência de dinheiro entre pessoas, por isso o peer-to-peer. E o Bitcoin, moeda, é hoje apenas uma das aplicações possíveis desse protocolo. O Bitcoin, portanto, inaugurou o universo das criptomoedas.
isto é, das moedas digitais que usam criptografia para garantir a segurança das transações. A descentralização foi o elemento-chave para o sucesso da proposta. Duas pessoas poderiam trocar valores entre si sem precisar de um banco no meio do caminho. Na verdade, cada pessoa passaria a ser seu próprio banco. Como retrato dessa versatilidade criada pelo Bitcoin, temos a emblemática história das duas pizzas mais caras do mundo. Desde janeiro de 2009, quando o Bitcoin entrou em circulação, até maio de 2010, não havia um preço de referência para a moeda. A compra das duas pizzas veio para mudar esse cenário. Em 22 de maio de 2010, um programador pagou 10.000 bitcoins a uma pizzaria por duas pizzas. Naquele momento, poderia parecer que a compra tinha saído de graça, afinal, o Bitcoin valia muito pouco. Hoje, porém, essa quantia equivale a milhões de dólares. A questão que surge para a maioria das pessoas que passaram a conhecer as criptomoedas há pouco tempo é: como e por que houve uma valorização dessa magnitude? Tenho certeza de que ao final desta série você estará convencido do poder revolucionário das criptomoedas e as valorizações expressivas que novas moedas tiveram ao longo dos anos soarão bastante normais e lógicas. Para tanto, é preciso entender o que está por trás das criptomoedas. O que faz do Bitcoin o protagonista da transformação no sistema financeiro é o fato de ele ter sido a primeira abordagem de criptomoeda a ganhar apoio da comunidade ao redor do mundo. Estamos falando de uma forma de dinheiro que não pode ser falsificada, que tem emissão controlada e que não está nas mãos de nenhum governo ou organização. Parece um pouco anarquista? Sim, e de certa forma é. Desde a década de 1990, já havia um movimento libertário que ficou conhecido como Cyberpunk, que desenvolvia projetos envolvendo criptografia, computação e matemática. O termo é a junção de cipher, que vem de criptografia, com cyberpunks, o grupo rebelde apaixonado por tecnologia. O Bitcoin apenas deu mais vida a um movimento que já existia há décadas. A criptomoeda inaugurou o que podemos chamar de criptoeconomia e é considerado por muitos como a internet do dinheiro, já que seu desenvolvimento guarda muitas similaridades com o surgimento da internet. Você já parou para pensar no que a internet proporcionou às pessoas ao redor do mundo? Em um passado não muito distante, você teria que enviar uma carta pelo correio se quisesse que alguém em outro país recebesse informações de um documento. Se precisasse ligar para uma pessoa no exterior, pagaria tarifas altíssimas em uma chamada DDI. Hoje, porém, você pode simplesmente enviar um e-mail ou ligar pelo Skype, FaceTime ou WhatsApp. É possível conectar-se em tempo real a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Eu, que vivenciei pelo menos parte dessa evolução, fico maravilhada com os avanços obtidos e com a velocidade com que eles aconteceram. Contudo, há algo ainda mais bonito nisso tudo, que não se limita à rapidez da comunicação. Estou falando da democratização da informação. Antes do surgimento da internet, apenas um jornalista ou escritor poderia publicar suas ideias para um grande público por meio da mídia impressa. Hoje, com a internet, cada vez mais acessível, qualquer pessoa, independentemente de sua formação, pode expor ideias na rede. A internet, portanto, surgiu para derrubar barreiras. Atualmente, um número enorme de pessoas tem acesso a um computador e conexão à rede global. Dificilmente a internet é vista como item indispensável à sociedade. Mas isso não foi sempre assim. A internet foi criada inicialmente para fins de comunicação entre militares e cientistas durante a Guerra Fria. Em seus primeiros anos, ela não era compreendida por todos e seus usos eram limitados. Levou algumas décadas para que a internet fosse utilizada em escala global por usuários comuns. Havia, inclusive, quem desacreditasse que ela pudesse se tornar importante. De forma similar, o Bitcoin surgiu como uma inovação em um meio extremamente técnico. Como consequência, apenas um grupo restrito de pessoas compreendia o que o protocolo se propunha a resolver. Por isso, ele foi e ainda é desacreditado por quem não entendia de fato a tecnologia por trás da criptomoeda. Apesar desses obstáculos, com o passar dos anos, o Bitcoin ganhou mais espaço e visibilidade no cenário mundial, em um momento muito parecido com o da internet em seus primeiros anos.
A palavra Bitcoin dá nome tanto à moeda, grafia com inicial minúscula, quanto ao protocolo, grafia com inicial maiúscula. Este último nada mais é do que um conjunto de regras que define como os valores são transacionados. Assim como a internet proporcionou a democratização da distribuição de informação ao redor do mundo, o Bitcoin, com sua capacidade de ampliar os canais de troca de valores entre pessoas, estabelece uma nova era e um novo conceito de dinheiro. Da mesma forma que a internet passou por um processo de adoção explosivo ao longo dos anos, as criptomoedas e, especialmente o Bitcoin, têm tudo para repetir esse feito no sistema financeiro. Portanto, reforço que estamos diante de uma inovação capaz de transformar todo o sistema em que vivemos. O motivo é simples: as criptomoedas resolvem problemas reais de pessoas reais em um mundo real. No mundo em que vivemos, ficar indiferente às criptomoedas simplesmente não é aceitável, e para compreender o universo cripto, precisamos entender mais a fundo como funciona o Bitcoin. Já perdi a conta de quantas vezes comecei a explicar o que é o Bitcoin para parentes e amigos. Em quase todas as ocasiões acontecia algo parecido. A pessoa à minha frente estava toda animada para saber mais sobre o assunto, porém quando eu dizia que o Bitcoin não existe fisicamente e que não há um dono que o controle, a reação era a mesma, uma cara de interrogação. Entendo que o caráter abstrato do Bitcoin possa causar espanto ou desconfiança, mas tomemos o seguinte exemplo: o seu cartão de crédito. Você saberia me dizer como funciona a tecnologia por trás dele? Ou alguma vez já viu alguma forma de dinheiro físico ligada ao seu cartão? Pois é, seu cartão de crédito, apesar de ser um objeto físico, não passa de um pedaço de plástico que o coloca em contato com um saldo puramente digital. Ele simplesmente faz a ponte entre você e sua conta bancária, ou o crédito que você tem nela. Você não precisa entender a fundo a tecnologia da maquininha de cartão da padaria na frente da sua casa. Você simplesmente usa o cartão de crédito porque o resto da sociedade faz o mesmo. Ou seja, existe um consenso de que aquele pedaço de plástico funciona como dinheiro. Por outro lado, talvez ainda não haja esse tipo de consenso para o Bitcoin, e por isso muitas pessoas travam na hora de tentar compreendê-lo. Se você é iniciante nesse tema, saiba que não é necessariamente preciso entender os detalhes técnicos do Bitcoin para usá-lo. Contudo, como sei que você não se daria por satisfeito com uma explicação simples, dedico os próximos minutos a entrarmos mais a fundo nesse parque de diversões tecnológico. Como você já sabe, não existe um órgão central que controla o Bitcoin. Todas as transações são feitas entre duas pessoas, daí a denominação peer-to-peer, e autenticadas em uma rede descentralizada. No fundo, o Bitcoin é um protocolo que estabelece um conjunto de regras que determinam como os valores são transferidos entre dois usuários. As transações acontecem de maneira parecida à das transações bancárias, mas com a diferença de não serem auditadas apenas por um intermediário, o banco, e de serem mais rápidas e menos custosas. Se você já tentou transferir dinheiro do Brasil para outro país, sabe do que estou falando. No caso do Bitcoin, em vez de termos um banco validando cada transação, os próprios usuários da rede são responsáveis por esse processo. A criptografia por trás do protocolo é o que garante a segurança. Mais à frente, explicarei em detalhes como isso ocorre. Por enquanto, um exemplo simples será mais do que suficiente. Você já jogou Banco Imobiliário? No jogo, cada participante possui uma quantia de dinheiro e objetivos para cumprir. Imagine que dois amigos estejam jogando, Pedro e Antônio. Se Pedro quiser comprar uma casa que Antônio possui, ele separa o dinheiro correspondente e entrega a Antônio. A partir daí, Pedro terá a posse do imóvel. Contudo, se Pedro dissesse que pagou pela casa, mas Antônio não tivesse recebido o dinheiro, este diria que a transação não aconteceu. Para organizar o jogo, Pedro e Antônio têm cada um seu caderninho, no qual anotam todas as movimentações de dinheiro. Como são amigos, um confia no outro e o jogo flui sem maiores problemas. Agora, imagine que mais dois amigos entrassem no jogo, Ana e Roberto. O fluxo continua o mesmo. Se uma pessoa paga por algo, a outra precisa receber. Mas em um dado momento, Pedro e Antônio poderiam bancar os espertões e fraudar uma transação.
Pedro diria que pagou R$ 100 a Antônio e este acusaria ter recebido o dinheiro mesmo a transação não tendo ocorrido. Se Ana e Roberto não estão atentos, esse pode ser o início de uma série de jogadas falsas que deixarão os dois amigos que iniciaram o jogo ricos à custa da falta de atenção dos novos jogadores. Para evitar que isso aconteça, Ana e Roberto decidem ter seus próprios cadernos, nos quais também anotarão todas as transações feitas. Percebe o que ocorreu? Se todos passarem a anotar tudo, caso haja uma divergência nas anotações, eles saberão quando houver uma movimentação falsa de dinheiro. A rede do Bitcoin funciona de maneira parecida. Todos os participantes podem ter acesso a todas as transações que ocorrem e mais de uma pessoa valida uma mesma operação. A diferença é que, em vez de cada um ter seu próprio caderno ou planilha, todas as pessoas anotam as informações das transações em um único livro de registro, chamado blockchain. Ele nada mais é do que uma enorme planilha com todas as informações de transações desde o surgimento do Bitcoin. Pense no blockchain como uma lista de todas as trocas de valores que já ocorreram entre dois usuários em toda a história do Bitcoin. Ele sempre cresce em tamanho e tem esse nome pelo fato de ser formado por uma cadeia, chain, de blocos, cada um contendo informações sobre as transações. Todos os computadores de usuários conectados à rede do Bitcoin têm acesso ao blockchain e todas as transações são registradas simultaneamente em todos eles. Isso quer dizer que essas informações vitais para o funcionamento e a segurança do sistema não ficam em um único servidor, em um único local. Esse banco de dados é distribuído descentralizado, dificultando qualquer tipo de ataque e fraude. Voltando ao exemplo do banco imobiliário, é como se os jogadores registrassem as transações no blockchain, com todos eles podendo ter acesso aos registros e autenticando as transações como válidas. Na verdade, no caso do protocolo Bitcoin, você pode ter acesso ao blockchain e a todo o registro de transações, mas não precisa necessariamente fazer isso para usar e transferir a moeda. Também não é necessário conhecimento técnico ou de programação para a parte prática. Os usuários, que de fato possuem computadores conectados à rede, que têm acesso ao blockchain e validam as transações, são chamados de mineradores. Essas pessoas auditam as movimentações financeiras. Se você deseja apenas comprar, usar e vender bitcoins, precisará de muito menos tecnologia. Um simples celular ou computador convencional já será suficiente, assim como seria para você movimentar dinheiro do seu internet bank. Com isso, identificamos dois grupos importantes na rede Bitcoin: os usuários e os mineradores. No primeiro grupo estão pessoas como você e eu, que simplesmente desejam ter a posse desse dinheiro digital para trocar por mercadorias, serviços ou usar como investimento. No segundo, os mineradores garantem a validação das movimentações, resolvendo problemas matemáticos complexos por conta da criptografia e sendo remunerados por isso. Ou seja, temos uma rede autossuficiente que não necessita de nenhum banco ou organização para seu funcionamento. Os próprios usuários e mineradores fazem a gestão do sistema. A pergunta natural que surge é: isso tudo é seguro? Faz todo sentido chegar a este questionamento. Afinal, passamos nossas vidas acreditando que a segurança está na figura de bancos com cofres enormes. Minha resposta simples e direta é: sim, existem poucos sistemas tão seguros quanto os aplicados pelas criptomoedas. Estamos falando do uso da criptografia para evitar fraudes. Como toda transação é registrada em um bloco do blockchain, a cada novo bloco que é adicionado, mais e mais esforço matemático precisaria ser empregado para reverter as transações. É por isso que se diz que quanto mais tempo se passa, mais o Bitcoin se torna seguro. Afinal, se você usa seu cartão de crédito ou faz TEDs, transferências, para movimentar dinheiro todos os dias, é porque acredita que os sistemas por trás deles são seguros o suficiente para garantir que seu dinheiro não seja roubado ou perdido. Pois bem, o Bitcoin é ainda mais seguro e os usuários precisam apenas de acesso a formas práticas de tê-lo ou usá-lo. Além disso, a emissão do Bitcoin é controlada pelo próprio protocolo. Lembra-se dos mineradores? Seus computadores trabalham ininterruptamente para verificar a validade das transações e são recompensados pelo algoritmo do Bitcoin com novas unidades da moeda.
É assim que são produzidos mais bitcoins. A cada 4 anos, porém, essa recompensa cai pela metade em um processo chamado halving. Até 2140, um total de 21 milhões de bitcoins terão sido minerados, criados, e o algoritmo automaticamente interromperá a produção. Esse senso de escassez confere ainda mais valor ao Bitcoin, uma vez que se sabe que é impossível gerar mais moeda indiscriminadamente como um banco central faria com as moedas fiduciárias. Essa escassez programada é o que leva o Bitcoin a ser chamado por muitos de ouro digital. Pensando na trajetória do ouro desde os séculos passados, é evidente que o valor do metal cresceu conforme ficou mais difícil encontrá-lo na natureza, ou seja, escassez e aumento de valor estão diretamente relacionados. Um processo similar pode ser esperado para o Bitcoin. Com a oferta diminuindo a cada 4 anos, se a demanda continuar constante ou, como é esperado, aumentar, seu valor crescerá junto. Você está diante de uma das maiores inovações da história do sistema financeiro, talvez da história da humanidade. O Bitcoin é o precursor de uma nova economia e, com ele, o universo das criptomoedas reserva um enorme potencial para o futuro. Ficar indiferente a essa nova classe de ativos simplesmente não é uma opção. Por outro lado, compreendê-la e torná-la parte do seu dia a dia pode ser uma das melhores escolhas que você fará.